Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a doença de Chagas, e quando eu falo conversar, eu espero que seja uma conversa. Então, a qualquer momento, vocês podem interromper, tirar suas dúvidas, colocar as suas contribuições. Então, como a professora já apresentou, eu sou a Suelen, e estou fazendo estágio por conta do doutorado na Fiocruz, mas eu também sou mestre em biologia parasitária, e fiz a especialização do nível técnico, e o curso técnico também em biologia parasitária na Fiocruz. A doença de Chagas, ela é uma doença que acontece em decorrência da infecção pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Muitas vezes a doença não é identificada na fase aguda, então o indivíduo permanece muitas vezes assintomático durante 10, 20 anos, e aí depois desse período ele manifesta algumas alterações patológicas, né, que são muito comuns na fase crônica, como a cardiopatia chagásica e as dilatações de alguns órgãos, como o esôfago e o intestino, além de distúrbios neurológicos. Eu mandei para vocês 2 vídeos. Um deles mostrava os distúrbios neurológicos, que não é muito comum observar na doença de Chagas. A maior parte dos protocolos clínicos, vocês não vão ver falando desses distúrbios. Então, a doença de Chagas também é conhecida, né, como tripanossomia americana, porque ela afeta principalmente, né, as pessoas que vivem na América Latina. Então, na América Latina, ela é endêmica. No entanto, esse perfil, né, tem mudado um pouquinho, porque muitas dessas pessoas, elas migram para outras regiões, e elas fazem transplante de órgãos, transfusão sanguínea, têm filhos, e são algumas formas de transmissão. Então, a gente tem visto também agora a doença de Chagas acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo também na Europa. Aqui não está, quando eu coloquei para vocês, está muito clarinho, talvez não dê para ver, né, as áreas não endêmicas onde a doença está presente. Mas o perfil tem mudado um pouco. Então, ela é uma doença negligenciada, existe pouco investimento para a doença de Chagas, e agora que ela está afetando outros países, né, países mais ricos, tem se olhado de uma maneira diferente, tem se investido mais em investigação acerca, por exemplo, do tratamento. A gente vai conversar um pouquinho depois. Então, as formas de transmissão. No vídeo que eu mostrei para vocês, acho que vocês viram um pouco disso, né? A transmissão principal é a transmissão com o vetor, que é conhecido como barbeiro. Coisa importante, que às vezes cai aí nas provas que vocês podem fazer, é através das fezes contaminadas e não através da saliva, como vai acontecer aí com mosquitos, né? Por exemplo, no caso da transmissão da dengue, chikungunya, ou até mesmo da malária, leishmaniose, então aqui é através das fezes. Ficou aqui duplicado, desculpa. A transmissão pelo sangue, então... Suelen, com licença. Você já está projetando? Tô. Não aparece nada aqui, eu não estou vendo. Estou vendo só seu rosto, você falando. Vocês não estão vendo? Tá aparecendo aqui, professora. O meu não está aparecendo nada. Será que você não clicou no ficou a tela da Suelen? O vídeo dela? Será? Deixa me ver. Às vezes você clicou para fixar ela sem querer e não está aparecendo a apresentação. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, já liberei, perdão. Oi? Foi isso mesmo. Muito obrigada. Felipe, obrigada. Nada, tranquilo. Foi isso mesmo, sem querer eu fixei. Por favor, Suelen, continua. Então, vou continuar. Aqui eu coloquei duplicado, depois eu vou acertar no material que eu vou mandar para vocês. E a transfusão de sangue. Então, a transfusão de sangue ela é uma via importante, principalmente por conta dessas pessoas que migram para regiões não endêmicas. Então, vamos colocar como exemplo o hemorrio. No hemorrio, quando alguém vai doar sangue, eu não sei se vocês já doaram, existe um formulário, que é um formulário que guia a triagem, né? Então, esse formulário ele é preenchido pela pessoa, tem algumas perguntas, e as pessoas vão colocando um xizinho no sim ou não, e depois um profissional da saúde, normalmente alguém da enfermagem, faz a leitura dessas perguntas com a pessoa, né? É um processo de entrevista. Nessa triagem clínica, existem várias perguntas que direcionam a possível contato com o inseto vetor ou o possível diagnóstico de doença de Chagas. Então, uma vez que a pessoa tenha tido contato, né, com o vetor, tenha sido picado, ou já tenha sido diagnosticado doença de Chagas, ele é inapto definitivo, então ele nunca mais vai poder doar sangue, justamente para evitar essa forma de transfusão. O transplante de órgãos também é uma possibilidade de transmissão da doença, então normalmente pessoas infectadas não podem doar.
A ingestão de alimentos contaminados, como açaí e a cana-de-açúcar. Então, como isso acontece? O inseto, às vezes, ele é triturado junto com o alimento, e se ele estiver infectado, ali também vão ter fezes, também vão ter a forma infectante. E também pode acontecer pelo leite materno. Então, em relação ao transplante, o que é importante saber? Embora não seja recomendado, a disponibilidade de órgãos, às vezes, é muito difícil. Vamos pensar agora na pandemia, né? Como tem sido mais difícil ainda conseguir órgão. Então, dependendo da disponibilidade do órgão, é possível fazer o transplante de um órgão infectado, né, de uma pessoa infectada, com o Trypanosoma cruzi, e depois fazer o tratamento dessa pessoa que recebeu o órgão, caso ela venha se infectar. Então, esse caso aqui é um relato, né, em que um paciente, ele recebeu um órgão infectado, e foi feito o tratamento com besonidazol, que é o tratamento de primeira escolha, né, e ele foi curado. Então, aqui tem um pequeno erro no nome do agente etiológico, mas como eu retirei do texto e coloquei entre aspas, eu preferi deixar como estava, tá? Então, só para saber que existe essa possibilidade. E como que é a doença de Chagas hoje, né? No vídeo que vocês assistiram, fala muito da picada do inseto vetor, que é conhecido como barbeiro, mas tem outros nomes. Pode ser chupão, chupança, dependendo da região do Brasil. Mas isso mudou muito. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está vendo? Isso aqui foi o resultado de uma análise de um trabalho de TCC dos meus alunos, coletando dados do DataSUS. Então, eles analisaram os dados que estavam lá de 2008 até 2018. Então, aqui em amarelo, a gente tem transmissão vertical, que é muito pouco. A transmissão vetorial, que é a principal, né, durante muito tempo foi a principal, está em azul, e em verde a transmissão oral. Então, a gente percebe que a maior parte hoje é a transmissão por via oral. E isso muda totalmente a forma de pensar em estratégias de controle. Então, tem sido desenvolvida várias políticas para poder supervisionar a produção do açaí, orientar as pessoas que produzem esse alimento, e também orientando a pasteurização para matar o parasito. Esses casos que estão aqui relatados, né, então 2.552 casos nesse período, ele provavelmente ele é muito maior. Por quê? Até o começo de 2020, só era de notificação compulsória a doença de Chagas aguda. A crônica passou a ser colocada agora. Então, provavelmente o número de casos ele é muito maior do que o que foi apresentado ali. E por que a doença tem esse nome? Doença de Chagas em homenagem à pessoa que descobriu a doença, que é o Carlos Chagas. Eu coloco descobriu por quê? É uma doença muito antiga, existem trabalhos de paleoparasitologia que mostram que ela está há muito tempo, né, acompanhando a gente. E o Carlos Chagas, ele foi convidado pelo Oswaldo Cruz para investigar um surto de malária que estava acontecendo lá em Minas Gerais, na construção da estrada de ferro central do Brasil. Era uma estrada que ligava, né, São Paulo, Rio e Minas Gerais. E lá, aqui está uma foto, né, de La Sance, que foi onde ele descobriu a doença, né, ele ficava num vagão de trem e lá ele pesquisava. Então, além de ele trazer contribuições importantes para o controle da malária, ele conseguiu fazer algo que ninguém nunca fez. Ele conseguiu identificar o agente causador da doença, né, o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, o inseto vetor, conhecido como barbeiro, os hospedeiros, então, tanto o homem quanto alguns mamíferos, né, que podem ser infectados, ele conseguiu observar o parasito no sangue desses animais. Ele descreveu a fase aguda, a fase crônica da doença e todo o ciclo. Então, ele foi homenageado, né, tanto pela Academia Brasileira de Medicina, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, ele teve um grande reconhecimento por esse feito. Aqui é o Memorial Carlos Chagas, na cidade de La Sance, que conta um pouco dessa história, e tem essa estátua aqui do Carlos Chagas. O Carlos Chagas deu um nome, né, de Trypanosoma cruzi para o agente que ele descobriu, em homenagem a quem o enviou, que foi o Oswaldo Cruz. Então, o agente causador da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, é um protozoário, então é um organismo unicelular, e ele está aqui dentro da ordem Kinetoplastida, que essa ordem tem essa estrutura aqui, que alguns chamam de kinetoplasto, outros chamam de cinetoplasto, que é uma mitocôndria modificada, e a gente sempre vai ver o flagelo próximo a essa estrutura. Então, quais são as formas, né, da doença, né, as formas do parasito? Aqui tem um esquema geral mostrando essa célula. Então, é uma célula como qualquer outra, com todas as suas organelas, mas a gente vê aqui, ó, o cinetoplasto,
o flagelo, aqui está cortado, né, para a gente conseguir ver a parte interna da célula. Próximo à célula, a gente vai ver essa membrana ondulante, e a parte posterior aqui, o flagelo livre, que é utilizado para locomoção. Então, as formas evolutivas. A gente tem a forma mastigota, onde o flagelo vai estar internalizado dentro dessa bolsa flagelar, o cinetoplasto aqui, ó, é meio discoide e o núcleo. Essa forma, ela vai estar dentro dos tecidos. A forma epimastigota, que é essa forma mais alongada, o flagelo já está livre, o cinetoplasto aqui, ó, no meio da célula, e o flagelo emergindo daqui. E a forma tripomastigota, ficou muito claro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o flagelo ali vem aqui, próximo ao cinetoplasto, olha a diferença, aqui está mais oval, aqui está mais achatado, então ele percorre toda a célula do parasita junto com a sua membrana ondulante. A gente vai ver essa forma no sangue, né, do hospedeiro, no caso humano, aqui é antes de romper a célula, e também é a forma que vai infectar o humano. Como já falei, né, e vocês também viram no vídeo, o inseto vetor, ele, vou ser redundante, é um inseto, porque muita gente confunde, e ele é um percevejo, não é um besouro, não é um mosquito, vocês vão ver vídeos aí até citando que é um mosquito, não é, é um percevejo. E por que isso é importante, a gente saber que é um percevejo? Porque o percevejo, ele tem o começo da asa mais durinha e depois uma parte mais maleável, né, mais membranosa. Isso vai ajudar a gente a diferenciar ele dos besouros, por exemplo. Eles são da subfamília Triatomini. Então, popularmente, nós chamamos de triatomíneos. Então, na comunidade científica, é muito comum falar, os triatomíneos. Existem mais de 300 espécies vetoras. Os gêneros mais importantes são Triatoma, Panstrongylus e Rhodius. Dentro do grupo dos hemípteros, vão ter insetos que se alimentam de planta, outros que se alimentam de outros insetos. Nós estamos falando de espécies hematófagas, que vão se alimentar de sangue. Então, os barbeiros são triatomíneos, então são percevejos hematófagos. Existem várias espécies, como eu falei, vou destacar aqui uma espécie muito importante, Toma infestus, que está relacionado à transmissão intradomiciliar. Então, no vídeo, destaca aquelas casas de pau a pique, que é aquela casa feita com barro, né? Muito comum nas áreas rurais, nas áreas mais pobres, onde ele consegue se esconder. O Brasil erradicou o Triatoma infestus, e isso gera muita confusão, porque ele não erradicou a transmissão de doença de Chagas. Mas o Triatoma infestus, que ficava dentro das casas, ele foi controlado, mas nós temos vários outros vetores. E qual né, o que a gente precisa saber sobre eles? Então, primeiro, saber identificar, pelo menos a grosso modo, o que é, né, um triatomínio. Uma coisa importante sobre eles é que eles são hemimetábolos, então, um inseto que não é hemimetábolo, mosquito. Então, o que a gente vê no mosquito? A gente vê lá o Aedes aegypti na fase de ovo, de larva, pupa e adulto. A larva está na água, o adulto está se alimentando de seiva e as fêmeas de sangue. Aqui não, o comportamento é muito parecido. Então, desde o momento que sai do ovo, a ninfa, todos os processos de muda que ela vai sofrer, até a fase adulta, eles estão se alimentando de sangue. Isso significa que há mais chance de se infectar e há mais chance de transmitir. Outra coisa importante, a forma imatura, que são as ninfas, ela vai passar por 4 mudanças, né? Por 4 mudas, que é aquela troca do exoesqueleto, ela não tem asa. Aqui no último estágio, não sei se vocês conseguem ver, tem uma asa bem pequenininha, que ela está começando a se desenvolver. O que isso significa, epidemiologicamente? Se eu encontro numa casa ninfas apenas, o que isso pode estar representando? Alguém consegue pensar? De forma adulta lá, reproduzindo, né? Pode ter forma adulta, ou essa ninfa pode ter sido levada. Ela pode ter vindo presa em uma ave, em um gambá, que chegou até ali. Mas eu estou encontrando muitas formas imaturas, o que quer dizer? Que uma ou duas, ela pode ter sido trazida. Se eu encontro muitas, provavelmente eu estou ali perto, tem alguma colônia. Porque o adulto se dispersa, ele voa, ele é atraído por luz, ele é atraído por cheiro, por calor. Mas a ninfa não, ela só caminha.
Então, o que a gente faz quando a gente encontra um triatomínio, ou o que vocês podem fazer também orientando, né, as pessoas em áreas endêmicas? Sempre que encontrar algo parecido, não sei se na dúvida, coleta sem colocar a mão, então pode usar um saco plástico, algum papel e colocar num potinho, e entregar num posto de informação de triatomínios. Por que isso é importante? Porque vai identificar se é de fato um barbeiro ou não, se está infectado ou não, e isso vai orientar a política de controle. Então, se começa a ter muita entrega de barbeiro, é necessário, então, que os agentes de endemia, né, se dirijam até lá para fazer o controle vetorial, ou seja, aplicação de inseticida, busca ativa, né, das possíveis colônias. Então, sempre orientar a população a entregar os barbeiros, né, os triatomínios, no PICT. Se não tiver nenhum próximo, você pode tentar identificar, então existe essa chave que pode ser baixada tanto, né, no celular, ou pode ser consultada também pelo computador, em que tem perguntas de sim ou não, e você vai tentando chegar próximo para ver se é um barbeiro e qual é a espécie. E se também não conseguir fazer a identificação, ou achar que não é o mais indicado, pode enviar então para um serviço de referência. Mas o mais importante, gente, é não descartar o material. Então, seja o material coletado pelo morador, ou que vocês tenham encontrado próximo, vai fazer uma visita, né, a um paciente, médico da família, por exemplo, sempre entregar, encaminhar para o local devido, porque é isso que vai orientar a política de controle vetorial. Esse inseto vetor, ele não se alimenta apenas de humanos, né? Então, existe várias fontes de alimento. Então, uma coisa que a gente precisa ter com clareza, assim. Existe fonte de alimentação e fonte de infecção. O barbeiro, ele pode se alimentar de qualquer, né, animal, com preferência em animais de sangue quente, como mamífero e aves. Só que somente os mamíferos vão desenvolver o ciclo do Trypanosoma cruzi. Então, apenas ali vão poder se infectar. Existem alguns que são mais importantes epidemiologicamente pelo contato que nós humanos vamos ter com eles. Então, alguns gambás, por exemplo, eles têm alta sinantropia. O que isso significa? Que ele se aproveita daqueles restos de comida que estão ali no quintal, eles se aproximam dos humanos e vivem ali próximo de nós. Existem outros casos, em alguns locais, né, mais próximos da mata, onde existe caça. Então, por exemplo, o tatu, ele é um reservatório. Então, no momento em que está cortando essa carne, se cortar, também pode aí ter uma transmissão acidental. Cães e gatos são reservatórios também, são sentinelas, porque eles não vão estar se deslocando tanto. Então, se eu tenho um cão, né, que fica só no meu quintal e ele aparece infectado, isso pode abrir os olhos, opa, está tendo transmissão aqui. Então, isso vai indicar que é necessário, então, tentar buscar onde estão as colônias dos vetores e também fazer o controle. Então, esses insetos, eles são silvestres, né, originalmente silvestres, mas com a interferência humana, eles acabam se aproximando, então os humanos, né, vão buscar alimentos, vão buscar madeira, vão caçar. Existem espécies mais silvestres, outras espécies que estão mais adaptadas ao ambiente domiciliar, como o Triatom infestans que a gente falou. Mas no momento que ele vai para a mata, ele traz, por exemplo, uma madeira para fazer um cercado, e ele não descasca essa madeira, ali, ó, pode ter algum barbeiro, e eles podem, então, se multiplicar e fazer uma colônia. Então, casas com muito entulho, ou com animais próximos, galinheiro, cabrito, qualquer tipo de animal, pode ser um local propício para o desenvolvimento dessas colônias de triatomínio. Dentro das casas, também, escondido embaixo da cama, nas paredes. Então, sempre que tiver algum lugar mais escondidinho, esses triatomínios vão preferir, porque eles normalmente se escondem da luz, preferem um microclima mais apropriado, e aí à noite é o momento onde eles vão estar mais ativos. Esse é um documentário que eu recomendo para vocês. Aqui também, né, tá oculto, mas depois eu vou liberar o link dos vídeos que eu já recomendei para vocês poderem assistir depois. Até aqui, alguma dúvida em relação aos atores, digamos assim, né, o agente etiológico e o vetor? Suelen, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Eu não entendi direito a transmissão, porque você comentou que seria pelas fezes, mas eu não entendi se seria possível por picada. Isso eu vou falar agora na transmissão. Ah, tá. Eu pensei que a gente fosse falar. Tá então, bom, apresentei primeiro o agente etiológico e o vetor, e agora a gente vai entender como isso acontece, como a transmissão acontece.
Você então estava explicando como que o vetor consegue pegar o agente, consegue se infectar com o agente etiológico. Isso. Então pode ser tanto humano ou se alimentando de outros mamíferos. E ele encontra alguns locais mais propícios para fazer suas colônias. E aí, depende da espécie. Tem espécie que está mais adaptada ao ambiente silvestre, tem outras que estão mais adaptadas ao ambiente intradomiciliar. Então, as espécies que ficam mais próximas do domicílio ou no peridomicílio são as espécies que têm mais importância vetorial, né? Porque elas vão ter mais contato com o humano e maior potencial de transmissão. Entendi, Suelen, obrigada. Alguma Suelen. dúvida? Pode falar. Eu fiquei um pouco confuso ali com a definição de M-metábolo e como isso é importante também, né, para conhecer ele. Então, o M-metábolo quer dizer que a metamorfose ela é incompleta. Não é igual ao mosquito que tem ovo, larva, pupa e adulto. Aqui, a forma jovem, ela já é muito parecida com o adulto. E por que isso é importante? Porque o comportamento é muito semelhante. Então, Sim. se essa ninfa acabou de sair do ovo, ela se alimenta de sangue hoje, e aí lá na vida adulta dela ela encontra um humano, e aqui ela se infectou, ela vai poder transmitir durante a vida inteira. Vamos pensar no Aedes aegypti, que está mais perto da gente. No caso do Aedes aegypti, a gente também vai ter essas metamorfoses, né? Essa metamorfose um pouco diferente, mas ela vai ter também a troca de equidise, que é a fase de muda, na fase de larva, só que a larva é aquática. Então não tem problema nenhum para a gente estar se alimentando ali de bactérias, de restos que estão naquela água. Depois vira a pupa, e aí quando essa pupa, né, da pupa sai o adulto, apenas as fêmeas se alimentam de sangue. E ela só precisa de sangue para conseguir ovipor. Ela vai se alimentar de frutas também. Então, o número de vezes que ela vai se alimentar de sangue, ou seja, possibilidade de se infectar e de transmitir, é muito menor. Aqui não. A vida inteira ele está podendo se alimentar de sangue, se infectar e transmitir. Logo depois de eclodir, né? Ele já tem o mesmo nicho, Mesmo né? comportamento. Mesmo Mesmo comportamento. nicho. Exatamente. Quando a gente vê holometábulo, normalmente eles têm nichos ecológicos bem diferentes. Sim. Há Entendi, uma perfeito. Há uma diferença, né, no caso, nesse caso dos teatomíneos, eles são muito semelhantes biologicamente, como você colocou, né, Suelen, tipo de alimentação, e morfologicamente, Sim. né, o que é diferente para os mosquitos. Então, se a gente observar, a ninfa 1, ela é muito parecida com a 2, com a 5, com os adultos também, né? Então, e ele já alimenta, exato, aí no 5 já tem as asas, mas a morfologia é muito semelhante, né? E a biologia é idêntica. Sim. Okay? Beleza, obrigado. Então, assim, vocês não são entomólogos, vocês não precisam saber diferenciar os gêneros. Eu deixei algumas informações por curiosidade de como diferenciar os principais gêneros. Tem um link para vocês acessarem a chave, mas o que precisa entender é que aqui a gente está falando de um potencial de transmissão muito maior do que o que a gente está acostumado com os vetores que são mais conhecidos, e que é importante a gente entregar esse vetor no local onde ele possa ser identificado, porque isso vai orientar as políticas de controle. Então, vamos começar a transmissão falando do vetor, que até o que a gente conversou até agora. Suelen? Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu não entendi onde seriam os locais que seriam adequados para a entrega desse vetor. Então, a gente tem o PIT, então normalmente na área endêmica existem alguns postos, né, algumas unidades de saúde, onde tem algum local para entrega desse material. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se tem, porque a gente não está numa área onde tem transmissão vetorial com frequência. Mas em Minas Gerais isso é muito comum, por exemplo. Então, dependendo da área onde vocês forem atuar, se for uma área endêmica, é bom se informar e saber onde tem o PIT para poder informar a população. Mas se não encontrar, pode enviar para um laboratório de referência. Então, aquelas imagens todas que eu coloquei do vetor são as imagens do René Rachou, da Fiocruz de Minas, que desenvolve um trabalho brilhante de identificação, de produção de materiais para orientar a população. Então, isso vai depender muito da região. Mas encontrando aqui no Rio de Janeiro, encaminha-se para Fiocruz, né, Suelen? Isso. Sempre para um centro de referência. Entendi, obrigada. Nada.
Então, assim, sobre o vetor, a gente não vai aprofundar tanto no vetor, mas uma coisa que é importante saber é que existem comportamentos diferentes de acordo com a espécie. E isso vai ajudar ele a se tornar um vetor melhor ou não, digamos assim, tá? Então, vamos entender por quê. Esse inseto, como eu falei, é um inseto hematófago. Vamos comparar com o piolho, tá? Sempre com o que a gente sabe para ficar mais fácil. O piolho está na cabeça. Então, ele está muito próximo do hospedeiro. Ele pode se alimentar um pouquinho agora, daqui a pouco se alimenta mais um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho. O barbeiro não. Ele está ali escondido, ali embaixo da cama, dentro da casa, perto do peridomicílio, ali em volta da casa. Então, quando ele encontra o hospedeiro, ele se alimenta o máximo que ele pode. Então, assim, a estimativa é que em 30 minutos ele alcance 10 vezes o peso corporal em quantidade de sangue que ele é capaz de ingerir. Então, quando ele faz isso, ele normalmente defeca logo após ou no momento da alimentação. Então, tem alguns barbeiros, né, alguns ceratomíneos, que defecam logo no momento da alimentação, outros demoram mais tempo. Então, quanto mais rápido for a defecação, maior é o potencial de transmissão. Porque nessas fezes vão sair o Trypanosoma cruzi, que vai estar ali presente no reto dele. Então, se ele se alimentar e defecar mais rápido, essas fezes têm mais chance de estar ali em cima do hospedeiro. Coisa importante, tanto o mosquito quanto o triatomínio, quando se alimenta de sangue, eles têm adaptações para isso. Então, além de perfurar a pele e encontrar o vaso sanguíneo, ele precisa fazer com que esse sangue não coagule. Então, ele vai liberar substâncias vasodilatadoras, substâncias anticoagulantes, anestésico para o hospedeiro não perceber. Só que essa saliva, ela pode provocar um quadro de hipersensibilidade. Então, logo depois que ele pica e ele tira, né, o aparelho bucal, gera uma coceira. A gente sabe disso porque mosquito coça, então é mais ou menos a mesma ideia. Então, ele vai coçar. Como ele pica normalmente à noite, por isso que é chamado de barbeiro, né, às vezes a pessoa está coberta e fica só a região da face livre, ele vai picar, a pessoa não viu, né, que foi um barbeiro, coçou. Nesse momento que ela coça, ela pega o parasito que estava ali nas fezes e leva para o orifício da picada. Isso é muito importante para a transmissão, porque o parasito ele não consegue penetrar na pele igual os geomintos que vocês viram. Ele precisa ser levado para esse local, né, para esse orifício da picada, ou até uma mucosa, como por exemplo o olho. Então, no momento que ele penetra, né, nesse hospedeiro, ele vai se dirigir às células preferenciais. Então, existem linhagens de Trypanosoma cruzi que vão preferir células musculares. Então, elas vão infectar preferencialmente células cardíacas, o esôfago, o intestino, e existem outras que preferem macrófagos, baço, fígado. Então, são o que a gente chama de células parasitas miotrópicos e reticulotrópicos. Isso depende da região. Em Minas, o que vai ver muito, né, é a linhagem miotrópica. Então, as pessoas costumam ter, então, cardiopatia chagásica, alterações no esôfago. Então, depende muito da região. Encontrando essa célula, ele vai induzir a fagocitose. Então, fagocitose, aquele processo que vocês já devem ter visto, então a célula internaliza, depois funde o vacúolo com o lisossomo. E aí, eles se diferenciam na forma mastigota, que o flagelo está aqui dentro, e aí vai começar a se dividir. Então, vai formar o que é conhecido como ninho de mastigota. Desculpa, antes de dividir, ele vai sair desse vacúolo. Então, ele produz substâncias para romper esse vacúolo, e aí no citoplasma ele vai se dividir até que a célula não tenha mais espaço. E aí, quando a célula não tiver mais espaço, vai se diferenciar em tripomastigota de novo, só que dessa vez vai receber um nome diferente. Aqui a gente chama de metacíclico e aqui de sanguícola, mas a morfologia é muito parecida, é praticamente igual, muda um pouquinho o tamanho da célula. E aí, esse parasito na corrente sanguínea, ele pode se disseminar pelo organismo, infectar células próximas, células mais distantes, ou ser ingerido por um outro triatomínio que fosse alimentar aquele indivíduo. Coisa importante, na fase aguda, então vamos imaginar que isso acabou de acontecer, ele acabou de se infectar. Quando essa célula se rompe e libera o tripomastigota, não tem ainda anticorpos circulando. Então ele consegue se disseminar para locais mais distantes, né? Consegue infectar novas áreas. A partir do momento que a gente tem aí a resposta adquirida, a resposta humoral, a produção de anticorpos, os anticorpos se ligam ao parasito para opsonizar e estimular a fagocitose. Então, não vai ver tanto parasito na corrente sanguínea.
Então, essa parasitemia, ela acontece mais na fase aguda. Vou mostrar um vídeo para vocês, depois a gente volta para ver a parte do barbeiro. Então, aqui, ó, tá mostrando, então, o triatomínio, então, picando a região da face. Como eu falei, ele ingere grande quantidade de sangue, a gente vai ver aqui, né, uma dilatação desse abdômen. Então, ele defeca. Então, perceba que tem aqui, ó, o orifício da picada, e aqui estão as fezes com a forma de tripomastigota metacíclica. Esse parasito, ele vai ser levado, então, ou até uma mucosa, ou então até no local da picada, então o indivíduo coçou por conta da reação alérgica provocada pela saliva, o parasito entra, chega na corrente sanguínea e vai, então, para as suas células. Então, cada linhagem tem a sua preferência. Então, pode ser macrófago, células musculares, em alguns casos, como a gente falou, né, pode afetar o sistema nervoso. Nesse caso, está mostrando um exemplo com macrófago. Então, ó, se ligou a célula, induziu a fagocitose. Então, a gente tem aquela emissão de pseudópodes, formação do vacúolo. Esse vacúolo parasitóforo vai se unir com o lisossomo para digerir, então, o parasito. Mas ele tem um mecanismo adaptativo, como a gente falou, que é a diferenciação na forma mastigota e produção de substâncias para perfurar esse vacúolo e fugir, então, para o citoplasma. A gente vai ver isso acontecendo agora. Então, ó, rompeu o vacúolo parasitóforo, agora ele está pronto, então, para se dividir. É uma reprodução assexuada, divisão binária, igual acontece, por exemplo, em bactéria. Vou adiantar aqui, então ele vai ficar se dividindo por muitos ciclos, até a célula ficar bem cheia, e aí vai se diferenciar novamente em tripomastigota, para romper essa célula e migrar, tá? Então, esse é o ciclo no humano. Deixa eu botar aqui para voltar para o ciclo. E agora o vetor. Então, imagina que um triatomínio não infectado estava se alimentando desse indivíduo que está com a forma tripomastigota sanguícola na corrente sanguínea, no momento de parasitemia, principalmente. Então, esse parasito, muitos deles morrem, né, logo na porção inicial do seu tubo digestório, mas os que alcançam o estômago, eles conseguem se diferenciar na forma epimastigota. Então, olha a diferença, ó, a membrana ondulante pegando quase toda a célula, o kinetoplasto aqui na parte posterior, e esse aqui já está mais no meio. Essa forma epimastigota, ela se divide muito. Gente, foca nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Vocês vão ver que uma das formas de diagnóstico é dar justamente o sangue da pessoa que pode estar infectada para o barbeiro para amplificar a carga parasitária. Então, se entrar poucos parasitos nesse barbeiro, ele vai se diferenciar em epimastigota e vai multiplicar tanto que vai sair muito mais formas, né, muito mais parasitos nas suas fezes. Então, vai ficar muito mais fácil de ser observado. Então, vocês vão ver aí outras doenças, né, transmitidas por vetores em que isso não vai acontecer. Então, na filariose, por exemplo, entra um aumento, sai um aumento. Aqui não, aqui a gente tem uma multiplicação muito grande. Então, vai se diferenciar a epimastigota, vai se multiplicar, vai migrar para a porção final do tubo digestório e vai se diferenciar na forma de tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante. Vou mostrar mais um vídeo e a gente vai para as dúvidas. Esse vídeo aqui já vai mostrar a parte do vetor. Então, aqui, a gente tem o vetor, né, ingerindo sangue de um indivíduo infectado. Então, pode ser o homem ou algum outro mamífero, pensa lá no gambá. Vai ingerir a forma tripomastigota, sanguícola, porque está no sangue. Então, chegando ali no estômago, se diferencia na forma epimastigota. Essa forma é a forma que vai se multiplicar lá no intestino médio.
Então, aqui, né, uma divisão binária também. E aí, lá no final da porção do seu tubo digestório, vai ter diferenciação, então, entre hipomastigota metacíclico. Importante para o homem e que vai sair junto às fezes. Então, ó, olha aqui a diferença, olha, de onde está o flagelo, vindo aqui para frente, se diferenciando, então, nesse hipomastigota. Vou pular aqui, então vai ficar aqui até o momento em que ele for defecar, para então transmitir para o humano. Alguma dúvida sobre o ciclo? Quem estava com dúvida antes, agora ficou mais claro? Eu tenho uma dúvida na parte que você falou da forma aguda e crônica, de estar no sangue ou não. Então, na fase aguda, que é logo no início da doença, né, logo após a infecção, a gente vai falar sobre as formas agora. O parasito, ele está fazendo esse ciclo que a gente falou, infectando as células, se diferenciando a mastigota, se multiplicando, liberando a forma tripomastigota, infectando novas células. Então, ele não tem nenhum impedimento para fazer isso, porque não tem anticorpos circulando. Quando começa a ativar, então, a resposta imunológica, e a gente já tem a sensibilização dos linfócitos B, né, diferenciação em plasmócito, produção de anticorpos, ele já não consegue fazer isso, porque as formas que são liberadas na corrente sanguínea são rapidamente destruídas pelo sistema imunológico. Então, logo no começo da infecção, a gente vai observar uma quantidade grande de parasitos na corrente sanguínea, que é o que a gente chama de parasitemia. Depois de um tempo, isso já não acontece. Então, quando a gente pega, por exemplo, um portador, né, uma pessoa que tem doença de Chagas há 20 anos, a quantidade de parasitos na corrente sanguínea vai ser muito menor do que de uma pessoa que foi infectada recentemente. Conseguiu entender? Show, entendi sim, obrigada. Nada. Então, esse momento, ó, justamente isso que você perguntou, até o início da parasitemia, né, onde a gente vai ter essa carga parasitária muito grande e o aparecimento dos primeiros sintomas, é o período de incubação, onde a gente não vai estar vendo muita coisa acontecendo não, tá? E isso vai variar de acordo com a forma com que esse indivíduo se infectou. Deixei aqui as informações dos dias só a título de curiosidade, vocês não precisam decorar isso, tá? Forma aguda, tá? Também não vou ler todos os sintomas, mas assim, os sintomas da fase aguda, eles são muito inespecíficos, né? Então é muito comum ter uma síndrome febril. Essa febre, ela pode ser constante ou não. Então começa com uma febre um pouco mais alta, depois ela diminui. Alguns autores vão falar aí de 4, 3 semanas, outros até 12 semanas. Então, basicamente, a síndrome febril. Pode ter algumas outras coisas. Pode ter um aumento de linfonodos, pode ter dor de cabeça, um cansaço, mas são sintomas bem inespecíficos, tá? Tem outros aqui que podem estar acontecendo que a gente vai falar depois. Por ser sintomas muito inespecíficos, né? As pessoas são normalmente oligossintomáticas, então tem os sintomas muito, ou poucos sintomas, né? Ou esses sintomas mais gerais, é muito difícil diagnosticar. Então, quando faz o teste, né? A inoculação do parasito na pele, já há detecção desse antígeno. Esse teste intradérmico que descreve lá no REI, ele já não é mais recomendado, porque existe muito falso positivo, né? Mas já há uma resposta celular, mas é muito difícil diagnosticar nesse momento. Então, por isso que é tão importante a gente entender a epidemiologia da doença. Então, se for um indivíduo que está numa área endêmica, fazer perguntas como entrou em contato com o vetor, convive com o vetor, é muito importante. Eu fiz uma expedição em Minas Gerais e as pessoas que a gente conversava, se conhecia o vetor, as pessoas falavam, olha, tem muito no meu travesseiro. Quando eu era pequena, eu varria barbeiro. Então, eles conhecem. E aí, gente, é muito importante dar a orientação adequada, por quê? Algumas pessoas nessa expedição relataram o seguinte, o barbeiro, ele transmite a doença de Chagas, então, sempre que eu via, eu matava. E aí a pessoa, eu perguntei, né, como que você matava? Eu pegava na pedra e esmagava o barbeiro. Tem algum problema em fazer isso? Botar na pedra e esmagar o barbeiro? Libera as fezes? E as fezes podem estar contaminadas, esse indivíduo pode levar a mão até os olhos, pode espirrar e pode acabar se infectando. Então,
nunca ache que informação demais, né? Eu tô entrando em muito detalhe. Não, então assim, encontrou, é perigoso, leva para um pit. Tem gente que coloca fogo, né? Coloca num lugarzinho, como se chama? Uma lata e queima, então vai destruir caso não tenha nenhum pit por perto, mas não pode magar, não pode ter contato com essas fezes. Então, normalmente nessa fase, né, como eu falei, os sintomas são muito específicos. Pode ser que na área de inoculação do parasita ocorra o chagoma de inoculação. Então, essa área vai ficar aquelas características do processo inflamatório que você já conhece, né? Então, vai ter dor, vai ter rubor, vai ter o edema. Mas, quando acontece próximo aos olhos, pode ter o sinal de Romagnol, que é muito característico. Então, aqui a gente está vendo o edema, né, nas duas pálpebras, pode vir acompanhado de uma conjuntivite. Então, esse indivíduo não vai conseguir abrir os olhos. Mas uma coisa importante, esse sinal, ele não garante a infecção, porque às vezes ele vai acontecer como processo alérgico provocado pela saliva. Então, lembra que a saliva tem um monte de coisa? Então, ela pode provocar esse sinal, mesmo sem a presença do parasito. O que a colega perguntou ali, né, em relação à parasitemia. Como a gente vai ter muito parasito no sangue, então, esse parasito ele pode ser detectado nesse momento. Pode ter aumento de leucócito, e no caso dos anticorpos, inicialmente de IgM e depois de IgG. Então, o teste sorológico aqui não é muito recomendado nesse momento do início da infecção. E aí, gente, uma coisa muito importante também. Olha isso aqui, ó. Não há relação entre a carga parasitária e a gravidade da doença. O processo que leva à cardiopatia, ao megaesôfago e ao megacólon, ele não é muito bem esclarecido. Existem hipóteses, tá? Então, a primeira hipótese esse parasito vai provocar uma inflamação. Então, todo o processo inflamatório que vocês viram em patologia. Então, tem liberação de citocina, recrutamento de neutrófilos, esses neutrófilos fazem diapedese, chegam até a área, vão fagocitar, vão destruir esses patógenos. Logo depois, vão vir também os linfócitos e macrófagos. Então, vai ter esse infiltrado inflamatório bem grande. Esse infiltrado inflamatório, nesse processo de destruição do parasito, estaria liberando substâncias tóxicas, e essas substâncias tóxicas, elas estariam correlacionadas com a destruição de outras células, inclusive de células nervosas. Então, essa é a primeira hipótese. Só que, em muitas autópsias, já não se encontra tanta destruição dos nervos, né, do sistema nervoso aqui relacionado à musculatura. Então, ela é questionada e criticada por alguns autores. Outra explicação no momento em que tem sensibilização do linfócito T, ocorre uma hipersensibilidade. Então, um processo alérgico, digamos assim, tá, grosso modo. Então, uma hipersensibilidade tardia, esse linfócito sensibilizado, em laboratório, ele destrói não só as células infectadas, mas também células saudáveis. Então, seria um processo de hipersensibilidade onde os linfócitos estariam destruindo as próprias células infectadas, células não infectadas. Isso foi visto para o músculo, mas acredita também que possa estar relacionado com os neurônios. E por que essa que eu estou destacando aqui é a destruição dos neurônios? Vou pular que depois eu volto para cá. Quando a gente tem, né, a destruição dos neurônios, vai acontecer, imagina no coração, a gente tem todo um controle aí do batimento cardíaco. Se essas células, né, nervosas, elas são destruídas, o controle desse batimento, ele fica alterado. Então, isso pode provocar insuficiência circulatória. Então, esse indivíduo vai ter dispneia, ao esforço, insônia, congestão visceral, edema de membro inferior, pode ter uma bradicardia e, consequentemente, né, uma má distribuição do sangue, provocando, então, vertigem, ataque convulsivo. Esse coração que vai estar tendo que, então, fazer muito esforço, digamos assim, para compensar a deficiência, né, na coordenação da contração, pode ter uma hipertrofia, pode ter trombose, embolia, tudo isso por conta da dificuldade de controlar o impulso nervoso. Se a gente olhar, então, agora para os megas, vai acontecer um processo muito semelhante. Então, seja por destruição pelos linfócitos T, na hipersensibilidade, ou no processo inflamatório, quando eles são destruídos,
o processo de contração daquele movimento peristáltico, ele é alterado. Então, o esôfago já não consegue mais conduzir o alimento da maneira correta, e nem o intestino. Então, o alimento fica retido no esôfago, fica retido no intestino. Esse órgão, ele se dilata. E isso acontecendo de maneira tão constante, né, e a gente também vai ter aí uma dificuldade, porque o esfíncter relacionado, esfíncter não, mas aquela cárdia que está ali entre o esôfago e o estômago, também vai ter dificuldade de abertura, então esse alimento vai se acumular, isso a longo prazo gera uma hipertrofia muscular, ocasionando então o que a gente vai chamar de megaesôfago e megacólon. Então, embora não se saiba exatamente qual o processo que leva à destruição desses neurônios, a destruição está relacionado com as cardiopatias e com o aparecimento dos megas. Então, no esôfago vai dificultar a deglutição e no intestino a condução do bolo fecal. Até aqui tudo bem? Professora, eu fiquei um pouco na dúvida do que seria, nesse caso, a gente só está falando de sintomas do caso agudo, ou aí já entra a parte... Não, aí é crônica. Agudo é só aquilo que eu comentei lá no comecinho, nos 2 primeiros slides, que seriam os sintomas mais inespecíficos, como febre, cansaço, chagoma de inoculação, o aumento da carga parasitária na corrente sanguínea e o aparecimento de IgM logo um pouquinho depois de IgG. Isso daqui, essa destruição aqui, vai estar acontecendo ao longo do tempo. Então, ao longo dos anos, o indivíduo, às vezes, muitas vezes, sem nenhum sintoma, sem nenhuma manifestação clínica, vai estar acontecendo alguns processos inflamatórios e também destruição desses neurônios, e aí ele vai vir a ter esses quadros. No caso do esôfago, ele pode acontecer um pouco depois daquele pico da fase aguda. Então, assim, não levaria tanto tempo para acontecer logo a alteração na condução do alimento. Mas os casos mais graves, no caso do aumento do esôfago, do aumento do intestino, leva aí alguns anos para acontecer. Consegui responder? Então, assim, a gente tem alteração logo no início do processo inflamatório, mas o acúmulo desses processos de destruição até chegar no megaesôfago e do megacólon leva um tempo. Entendi, obrigada. Eu vou voltar para cá, que eu pulei algumas coisas, só para a gente poder entender melhor esse processo, tá? Então, essas duas hipóteses, seja destruição pelo processo inflamatório ou pela hipersensibilidade, levaria à destruição desses neurônios, que é o início desse processo aí que a gente falou, do aparecimento dos megas, megacólon, megaesôfago e também da alteração cardíaca. Aí, voltando para cá, para diferenciar, se isso acontecer, esse início da destruição, né, acontecendo na forma aguda, existem alguns casos graves, não são comuns, tá? Onde pode haver uma miocardite difusa aguda e levar à morte. Se não levar à morte, existem alguns casos ainda onde isso se agrava e aí tem necrose e fibrose. E também pode levar à morte, tá? E outros indivíduos podem ter o quadro relacionado ao sistema nervoso, envolvendo meningocefalite. Em relação à fase crônica em si, né, porque eu pulei para vocês entenderem o processo, né, como estaria acontecendo no contínuo, mas passou daquela fase lá, onde os sintomas são mais inespecíficos, o indivíduo ele pode ficar assintomático durante muito tempo. Nesse momento, ele é considerado uma forma indeterminada. Indeterminada por quê? Ele pode vir a ter uma cardiopatia, pode ter um megaesôfago, um megacólon, uma forma, né, de manifestação do sistema nervoso, ainda não se sabe o que vai acontecer com ele. Podem ter pessoas que né, vão sofrer a forma oligossintomáticas. Então, podem ter alguma alteração, alguma disfagia, mas não chega a ter os quadros tão severos como o megaesôfago, por exemplo. Existe a forma crônica sintomática, que vai envolver ou as alterações cardíacas, como a gente falou agora, ou a forma digestiva, afetando, né, principalmente o esôfago e o intestino, ou a forma mista, que afeta os dois. Então, além da destruição, né, que a gente comentou aí, da parte do sistema nervoso, no caso do coração, a fibrose também é responsável pela deficiência, né, da circulação, né, como um todo, né, o que vai levar, então,
a falta de oxigênio, prejudicando, então, outros órgãos. Então, é muito comum o indivíduo que tem a doença de Chagas na forma crônica passar por alguma cirurgia cardíaca, usar marca-passo, então, por conta dessa fibrose que vai alterar, então, a força de contração. Então, perceba, gente, que, assim, são muitos sintomas diferentes, são muitos quadros possíveis, e o tratamento vai depender da manifestação clínica que aquele indivíduo vai ter. Aqui eu já citei, né, a destruição. Então, aqui, olha, um exemplo, né? Então, aqui a gente está vendo um megaesôfago, então aquela dilatação do esôfago provocada pela hipertrofia que resultou do acúmulo de alimento ao longo do tempo, e, né, da hiperestimulação, e o megacólon. Esse aumento do esôfago, ele tem uma classificação própria, que é a classificação de Rezende. Então, dependendo do momento, né, do grau de alteração no esôfago que esse indivíduo vai ter, o procedimento vai ser um ou outro. Então, vamos pensar assim, ele começou com uma alteração aqui, então, ele está retendo, tá vendo, um contraste, o alimento não está passando, o movimento peristáltico está comprometido, não está conseguindo chegar, por exemplo, ao estômago. Pode ter aqui uma intervenção endoscópica, mas há casos onde a dilatação está tão grande que é necessário fazer uma cirurgia e remover o esôfago. Então, o tratamento, né, para as alterações patológicas vai depender do quadro do paciente. Aqui o megaesôfago, o megacólon, desculpa, então olha o tamanho. Suelen, Oi. tem uma pergunta aqui no chat da Carolina. Nos pacientes assintomáticos não ocorre a destruição dos neurônios? Então, a destruição pode estar acontecendo. Como eu te falei, a gente nem tem certeza se é exatamente esse o processo que eu descrevi. O Rey, quando ele descreve as possibilidades, né, existem as hipóteses, e aí às vezes olha para o cadáver e isso não está conversando muito bem com o que se acredita que esteja acontecendo. Então, ele pode ter destruição, ele pode ter fibrose, mas às vezes o quadro de fibrose não está comprometendo tanto o órgão ao ponto de precisar de uma intervenção cirúrgica, por exemplo, tá? Então, tem pessoas que vão ter uma arritmia, tem pessoas que realmente podem ter algum infarto, ou um processo inflamatório muito grave. Então, depende muito da linhagem do parasito, então, do tropismo que ele vai ter. Existem cepas, né, mais virulentas do que outras. Depende também do paciente, então, da idade. Então, crianças muito novas, elas podem ter quadros muito severos e morrer. Crianças, né, que não são tão novinhas assim, né, no caso não são bebezinhos, eles se recuperam com mais facilidade. E tem pessoas que podem passar anos sem ter nenhum quadro, pessoas que vão ter ao longo do tempo. Então, isso é muito relativo. É uma série de fatores, né, porque a gente está falando aí da relação do parasito com o hospedeiro e da relação do próprio hospedeiro, né, em lidar com esse parasito. Então, eu acho que, independente disso aqui, ó, tá tão claro, a gente saber se é realmente o processo inflamatório ou se é hipersensibilidade, o que a gente tem que ter em mente não é só o dano provocado pelo parasito. A gente também aqui tem no quadro, né, na patologia, algo muito importante, que é o dano que o próprio hospedeiro está provocando em resposta à infecção. Isso vai acontecer também em tuberculose, vocês vão ver isso depois, acho que em outras disciplinas. Consegui responder? Acho que eu já deixei mais dúvidas, né? Ela agradece, ela entendeu e agradece. Tá? Vocês vão ver isso em outras disciplinas, né? Eu estava conversando com o meu namorado, que é médico, perguntando em que momento que vocês veem isso. Eu falo, olha, a Chagas é tão estudado, né? Então já tem mais de 100 anos e tem tanta coisa que em cada disciplina ele vai meio que se diluindo. Então vocês vão ver alguma coisa em patologia, quando vocês estiverem estudando a parte, né, gastrointestinal, talvez vocês vejam a classificação de Rezende de novo, vejam com mais detalhes, entendam melhor o tratamento. Então, assim, não se preocupa muito, porque aqui o foco é a relação parasito-hospedeiro. É o ciclo, entender a questão do vetor, do processo da infecção. A parte patológica e como que vai aparecer os sinais e sintomas, o tratamento, isso vocês vão ver em outras disciplinas mais para frente. É só para vocês, pelo menos, terem uma ideia do que está acontecendo.
Então, assim, associando ao ciclo biológico, né? isso, ao ciclo. E aí, ó, associando ao ciclo, a gente também vai pensar no diagnóstico. Então, lembra que a gente falou naquele slide que eu comentei com vocês perguntaram também, lá no slide do ciclo, eu comentei o seguinte, que logo no início a gente vai ter uma carga parasitária alta, porque a gente não está tendo ali anticorpos circulantes. Então, logo na fase aguda, então, teve aquele chagoma de inoculação, o indivíduo, ele entrou em contato com o triatomínio, não sabe se foi infectado ou não. Vai pedir o quê? Um teste parasitológico para detectar o parasita. Então, isso vai ser feito na fase aguda, principalmente aqui, ó, após 10 dias da infecção. Porque a parasitemia está alta. Então, existem muitos parasitos na corrente sanguínea. Mas lembra que a gente conversou que, logo depois de um tempo, a carga parasitária, né, no sangue vai diminuir, porque a gente vai ter uma resposta imunológica. Então, o que vai se ver vai ser ninho de mastigota aí nos músculos, né, nos órgãos. Então, a gente não vai ver mais tanto parasito na corrente sanguínea. Faz sentido eu tentar detectar aqui o parasito? Ó, a carga parasitária vai estar baixa. Então, aqui, o que a gente vai buscar não é mais o parasito. Depois de um tempo, na fase crônica, o que vai se buscar são os anticorpos. Existem técnicas para a gente conseguir aumentar a carga parasitária após a coleta, e aí sim a gente identificar o parasito. Mas o parasito livre, né, com uma gotinha de sangue, a gente não vai conseguir ver aqui na fase crônica, ok? Então, técnicas para isso, né? Então, na fase aguda, a gente pode pesquisar o parasito no sangue. Então, fez a coleta no sangue, né, e vai observar no microscópio. A gente pode corar essa lâmina, ou a gente pode fazer um método de concentração. Então, lembra que tem aí as linhagens, né, que a gente citou, que estão mais presentes nos leucócitos. Então, a gente pode, por exemplo, concentrar e pegar só o creme leucocitário. Então, existem vários métodos de concentrar mais essa amostra para conseguir identificar o parasito. Isso depois de 30 dias de infecção. Então, o que se recomenda é fazer métodos diferentes, às vezes com mais de uma amostra, para definir realmente se está infectado. É claro, se você já encontrou o parasito no primeiro exame, não precisa fazer outra coleta. Mas se esse teste deu negativo, o indivíduo continua apresentando sintomas muito parecidos, né? E um quadro epidemiológico que indica que está numa área endêmica, foi picado por um triatomínio, o ideal é repetir esse teste até o desaparecimento dos sintomas da fase aguda. Pode-se fazer também uma punção de biópsia, então próximo ao local de inoculação, esses linfonodos eles também vão ser afetados, a imunofluorescência e a hemaglutinação. Método sorológico nesse momento, ele não é muito adequado, porque a gente vai demorar aí para produzir esses anticorpos, mas pode ser que tenha aí principalmente IgM. Mas se for feito, tá? A gente tem algumas técnicas que é a hemaglutinação direta, imunofluorescência e o método imunoenzimático. E aí se recomenda coletar 2 amostras também, e só se essas 2 amostras forem negativas e o teste parasitológico for negativo, que a gente vai considerar que esse indivíduo realmente não está infectado. Na fase crônica, como eu falei, esse método aqui, ó, de procurar o parasito no sangue já não vai ser muito indicado, porque ele não vai ter uma parasitemia muito alta. Então, o que a gente vai buscar aqui? Anticorpos. Então, existem vários testes que vão ajudar a identificar os anticorpos específicos contra o Trypanosoma cruzi. Se for fazer um método parasitológico, vai ser um método indireto, ou seja, coletou o parasito, vamos aumentar a carga parasitária, então, para a gente conseguir ver. Como? Fazendo uma cultura dessa amostra, por exemplo, de sangue, ou o xenodiagnóstico. O que é esse xenodiagnóstico? Aqui tem exames complementares, vou deixar para vocês darem uma olhada depois, mas esse xenodiagnóstico, lembra que lá no ciclo eu falei, olha, isso aqui é muito importante, porque dentro do parasito acontece multiplicação, então aquele epimastigota, ele se multiplica muito. Então, o que é o xenodiagnóstico? Pega o paciente, coloca, normalmente isso é feito no braço, porque aqui é um bebezinho, né? Então, normalmente coloca 4 potinhos desse com vários triatomínios, e esses triatomínios vão sugar o sangue do indivíduo que está com suspeita de doença de Chagas. Ele, então, vai ser guardado por um tempo, 45 dias mais ou menos, e depois vai fazer, então, a análise do conteúdo fecal desse triatomínio, e caso, né,
ele esteja sido infectado, a carga parasitária vai aumentar e vai ser muito mais fácil achar nas fezes do barbeiro do que no sangue do indivíduo que pode ter sido infectado ou não. Só que colocar 4 potinhos com vários barbeiros para picar a pessoa, além de ser um processo, né, dolorido, incômodo, lembra da reação à saliva? Então pode ter um quadro de hipersensibilidade, é muito incômodo para o paciente. Então, normalmente, o que se faz é o xenodiagnóstico artificial. E aí a importância de a gente entender o ciclo. Em laboratório, a colônia de triatominos ela é mantida com galinha. Então, lá na Fiocruz tem um galinheiro só para alimentar barbeiro. Então, ele é mantido assim. No momento que se precisa fazer o teste, se busca, então, os triatomínios que estão em jejum por 3 a 4 semanas, para ingerir bastante sangue. Esse sangue do paciente que pode estar infectado, ele é colocado aqui nesse tubinho que a gente chama de mamadeira. Não sei se vocês conseguem ver. Imagina um funil com outro funil por cima. No de dentro é colocado o sangue do paciente, que é isso que está aqui, ó. E por fora, uma água. Essa água, ela é uma água que está sendo aquecida aqui dentro, então ela vai manter o sangue aquecido mais ou menos na temperatura corporal. Então, o triatomino, ele é atraído por cheiro, ele é atraído também pela temperatura corporal. Então, é uma forma de atrair esses insetos. E aqui, é porque aqui ele só estava montando para mostrar numa aula prática. Mas aqui normalmente se usa preservativo sem lubrificante, pele de porco, alguma membrana que seja esticada, mas que o barbeiro consiga perfurar para poder se alimentar. Então, ele vai se alimentar ali, vai guardar esses barbeiros na colônia, né? Normalmente ficam numa estante, e depois de 45 dias mais ou menos, vai pressionar esses barbeiros, então ele vai defecar. Essas fezes vão ser colocadas, então, em uma lâmina e vai se olhar no microscópio, então, para procurar o parasito. Aí lembra por quê? Na fase aguda, a parasitemia é alta. Aqui, já pode ser que a parasitemia não esteja tão alta assim. Então, a gente precisa da ajuda do barbeiro para aumentar a carga parasitária e ficar mais fácil, então, de identificar. Ou então, como está aqui, ó, a gente pode colocar numa cultura. Então, numa placa com sangue, numa cultura de células, alguma coisa assim. Tratamento. É uma doença negligenciada. Aqui está errado, é benzonidazol, tá? Eu comi aqui um ó. Então, o tratamento de primeira escolha é o benzonidazol. Ele é um tratamento, né, já muito antigo. Ele tem muitos efeitos colaterais. Aqui eu também esqueci de botar em itálico, então tá errado. Precisa estar em itálico, eu vou consertar para vocês. Então, esse medicamento, por ele trazer muitos efeitos colaterais, muitas pessoas abandonam o tratamento. E muitos médicos não sabem usar o tratamento de forma adequada. Então, nas cidades que eu visitei, muitas pessoas não eram tratadas, ou eram tratadas com uma dosagem muito alta, o que aumentava, né, a manifestação, né, de reações adversas, e as pessoas abandonavam o tratamento, e aí voltavam a procurar o médico somente na fase crônica, quando já tinha arritmia, falta de ar, inchaço nas pernas, e aí o tratamento era basicamente para poder amenizar os danos provocados em decorrência da doença de Chagas, e não mais para matar o parasito. Um ponto importante aqui, embora ele seja um medicamento muito antigo, o mecanismo de ação dele ainda não é muito claro. Então, o que se sabe é que ele é um antiparasitário, mas que ele parece ter também uma importância muito grande na imunomodulação. Então, lembra que boa parte dos danos provocados pela doença vai ser resultante da destruição daquelas células nervosas, da fibrose, ou seja, de uma descompensação do sistema imunológico. Então, o que parece, o benzonidazol também ajuda aí. Existem vários estudos, né, para tentar aumentar a qualidade de vida dos portadores de doença de Chagas, entre eles o projeto Selênio, que é um projeto da Fiocruz, em que mostra que o selênio, por ele ser antioxidante, ele melhora também o quadro da doença. Então, indivíduos que se tratam, né, com benzonidazol, além de ter redução de carga parasitária, eles normalmente não desenvolvem a cardiopatia. Isso se for feito na fase aguda. Na fase crônica, o tratamento é um pouco controverso. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem. E
A questão é, existem poucos parasitos, mas o benzonidazol também pode ajudar na imunomodulação. Então, vocês vão encontrar estudos defendendo o uso na fase crônica e outros não. Então, na dúvida, use o relatório de recomendação, que é o protocolo clínico, né, que vai direcionar o tratamento da doença de Chagas. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, sobre o ciclo, sobre a doença, como que a gente pode controlar a transmissão de doença de Chagas? O que vocês acham? Controle do vetor? Então, controle do vetor, né? Então, encontrando aquelas colônias usando inseticida também. Mais o quê? Tratamento das pessoas já infectadas? Sim. Então, se a gente usa o tratamento adequado, que é o benzonidazol, reduzindo a carga parasitária, o vetor vai encontrar, né, um número menor de fontes de infecção. Mais o quê? Fiscalização dos alimentos, você tinha comentado que é uma forma de transmissão. Então, se a gente considerar a transmissão oral, a gente precisa, então, orientar essas pessoas a produzirem um açaí de forma adequada, a pasteurizar esse alimento. Mais o quê? Orientação quanto à habitação das pessoas. Então, tanto orientação quanto condições, né, para que essas pessoas melhorem as suas habitações. Uhum. Então, às vezes a pessoa sabe, mas ela não tem dinheiro. E outras vezes é orientação mesmo. Então, eu mostrei ali a madeira, né? Então, se a pessoa precisa fazer o cercado, ela vai fazer o cercado, mas só em ela descascar a madeira já vai reduzir a possibilidade de ter uma colônia ali embaixo daquela casca. Mais o quê? O que mais que a gente falou? Qual é a outra forma de transmissão? Lembra do banco de sangue? Então, a gente precisa testar esse sangue, testar também as pessoas que vão doar os órgãos. E a outra coisa também é a educação em saúde. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei nessa expedição. Então, olha quanta gente tem nessa fila. Essa expedição, que era o Expresso Chagas, a gente percorreu, né, por várias cidades de Minas Gerais, do norte até BH. E nas cidades que a gente passava, além de ter as atividades de educação e saúde, a gente também tinha teste. Então, esse tanto de pessoas aqui são pessoas, a maior parte delas já foram picadas, convivem com um barbeiro e nunca fizeram o exame, nunca tiveram acesso a fazer o exame. Então, quando a gente parava nas cidades, vinham pessoas, assim, em vários ônibus para poder fazer. E é uma doença muito negligenciada. Então, eu vi em um dos congressos, né, onde parou o Expresso Chagas, muitos médicos que desconheciam o protocolo de tratamento, o uso do benzonidazol, muitos agentes de saúde que não sabem como manipular o barbeiro sem se expor, e muitas pessoas que entraram em contato e nunca tiveram acesso nem ao diagnóstico e nem ao tratamento. Então, aqui, ó, parte dessas pessoas, né, tendo acesso à educação em saúde, vendo o parasito, né, em lâmina na corrente sanguínea, muitos se emocionaram, falando assim, é isso que está dentro de mim? Eu até me emociono quando eu penso nisso. E aí eu vou mostrar o vídeo da Dona Maria, que é uma pessoa que tem a doença de Chagas, ela vai contar um pouquinho da história dela. Então, o que ela fala na entrevista dela, né? Vou tirar aqui da apresentação para poder contar para vocês. A Dona Maria, ela é uma portadora, né? Ela tem a doença há 20 ou 25 anos. E aí ela conta que ela, quando era criança, ela foi picada e ela teve o chagoma de inoculação. E a mãe dela falou para ela que ela não tinha nenhum problema, que ela não ia ter nenhum risco e tal. Aí ela até conta que no começo ela culpou muito a mãe dela. Não sei se está na entrevista, porque a entrevista, assim, vocês vão ver que eu encerro a entrevista, eu até cortei a parte que eu me despeço, aí depois, quando a gente estava conversando, ela começou a contar mais coisas, eu voltei a gravar. E aí ela ficou assim durante muito tempo, e aí hoje
Não, aí na época ela não fez nenhum diagnóstico, só que quando ela engravidou, ela perdeu o filho, o primeiro filho. Então, tem a transmissão, né, de mãe para filho, então provavelmente foi alguma coisa assim. Os outros filhos não tiveram, mas eles também nunca foram testados. Então, a gente não sabe se teve realmente ou não. E ela conta que os filhos dela estão saudáveis, são casados, são adultos, e que hoje ela passa a maior parte do tempo cuidando do irmão. E quem é esse irmão? O irmão que também viveu na área endêmica foi a dona Maria, ou é Marisa, eu não consigo entender o nome dela, que contou que varria barbeiro da casa, de tanto que tinha. Então pegava a vassoura e varria. E aí ela conta que o irmão dela, um dia, ela conta assim, ele teve um problema na estripa, é a linguagem que ela usa. E foi um problema muito grave, ele teve que ir correndo para o hospital, e no hospital ele precisou fazer uma cirurgia de emergência e teve que tirar a estripa fora. Isso que ela cita. Então, provavelmente, aí devia ter aí algum megacólon, alguma coisa do tipo. E aí ela fala que ele perdeu boa parte do intestino e que isso dificultou muito a absorção de nutrientes, né, de alimento. Ela fala assim, o médico falou que agora ele não tem mais intestino, passa tudo de uma vez só, né? Então é o jeito que ela conta a história. Ele nunca recebeu também nenhum tratamento, nem ela. Não, ela foi tratada, desculpa, ela foi tratada com besonidazol e ele não. E aí, nesse momento, também não fizeram nenhum tratamento. Lembra que o tratamento na fase crônica, ele é controverso, existe possibilidade de reduzir a carga parasitária, e por ser imunomodulador, né, ele pode ajudar no quadro, mas também não é uma certeza, então ele não foi tratado, e ele começou a ter problema para engolir, disfagia, por conta da alteração no esôfago. E o médico falou para ele que enquanto ele estivesse engolindo, estava bom, não era para fazer nada. Então, ele estava vivendo, né, com dor, com dificuldade de engolir, e ela começa a relatar que ela agora também estava se sentindo muito mal, estava sentindo palpitação. Então, lembra que a gente tem, normalmente, quando a gente pensa em cardiopatia, se a gente estiver falando do lado esquerdo, ele vai dificultar, então, né, a bombear esse sangue para o restante do corpo. Então, os órgãos, né, vão ficar com pouco oxigênio. Estou cheio de pelo do cachorro aqui. E aí, esses órgãos, né, sem oxigênio, então vai estar relacionado aí ao que a gente falou daí da fadiga, da tonteira, convulsão. Então, ela conta que fica muito cansada, que ela tem acúmulo de edema na perna, né, então as pernas doem muito. Então, ela vai contando tudo isso e fala, né, então, sim, ela relata, né, a gente vê vários problemas, o problema com tratamento, o problema da falta de diagnóstico. Eu vou postar para vocês também, vou mandar para vocês um vídeo e um áudio de 2 agentes de saúde, que eu coloquei aqui no PowerPoint, mas provavelmente não vai. Em uma das cidades que a gente foi, então cada cidade tinha um perfil. Em uma das cidades foram muitos agentes de endemias. E eles não sabiam como eles poderiam trabalhar com segurança para estar coletando esses tratomínios sem se colocar, né, em risco de infecção. Então, por exemplo, qual é o material do barbeiro que eu posso me infectar? Fezes. Fezes. Então, se eu tenho uma parede com fezes frescas, se eu colocar a mão nessas fezes e colocar a mão no olho, tem algum risco? Sim. Tem. O agente de endemia não sabia disso. Então, assim, a gente viu, eu vou mandar para vocês esse material que eu acho que foi um momento, eu só entendi o que é uma doença negligenciada quando eu fiz esse campo. Então, assim, no vídeo do agente de endemia, tem 2 agentes colocando que não sabia dos riscos que ele tinha no momento que ele ia coletar, e eles vão coletar, eles têm que fazer busca ativa, eles têm que entrar numa casa e procurar para ver onde que tem colônia. Ele tem que procurar em volta da casa, naquelas telhas. Então, como que ele pode fazer isso de forma segura? Outra coisa que no vídeo da Dona Maria fala, e que eu vi muita gente falando. Alguém perguntou assim, onde que tem esses pits, né, para eu poder deixar o barbeiro? Isso que eu tô falando para vocês é o ideal, mas a Dona Maria conta que na época que ela foi picada,
o agente de endemias foi até a casa, coletou o barbeiro e levou. E ele nunca mais voltou. Então, assim, a resposta para o morador, se aquilo ali realmente era um triatomínio, se estava infectado, qual era o risco que ela estava correndo, isso nunca chegou para ela. E muitos moradores de várias cidades falaram, eu não levo mais. Não levo, porque a gente manda o barbeiro e não chega a resposta. E o agente de endemia também falou, a gente leva, a gente entrega para poder vir e a resposta não chega para o agente de endemia. Então, olha o problema. O agente de endemia que vai até a casa, né, para procurar, para poder colocar inseticida, procurar as colônias, ele não sabe como se prevenir. Quando ele pega o barbeiro para levar para exame, o resultado não chega para o agente de endemia e, consequentemente, também não chega para a população. A população não tem educação de saúde adequada. Então, quando ela sabe que o triatomínio é um risco, né, ela descobre que é um risco, ela também não sabe o que fazer. Então, vai pegar o barbeiro e vai esmagar na pedra. Ou vai fazer outras coisas, né? Tem gente que colocou ali que tomava querosene, porque querosene matava tudo, inclusive o parasito. E a gente foi falar, não tem jeito, é a querosene que ela toma, não, querosene não, acho que é criolina, tá? Então, assim, aí a pessoa não sabe como tratar. A dona Maria, ela conta o seguinte, que ela fez o tratamento, vocês vão ver que a eficácia do benzonidazol, eu vou mandar para vocês o protocolo, a eficácia não é 100%, então pode ser que o indivíduo faça o tratamento e não chegue à cura. E aí eu perguntei para a dona Maria, você fez o tratamento, por quanto tempo e tudo mais? Você retornou ao médico? Não. Ele disse que precisava retornar? Não. Ele falou que era para tomar esse remédio por tantos dias e estava tudo certo. Então, o médico não orientou adequadamente. Nas cidades que passei, vi muitas pessoas que começaram o tratamento, como eu falei, com a dosagem errada, então tiveram muitos efeitos colaterais e disseram, eu não posso tomar, porque eu tenho, né, alergia, tenho algum problema, né, em relação ao medicamento. Mas eu não sei se vocês lembram, lá no slide estava o seguinte, o benzonidazol é o tratamento de primeira escolha, mas a gente tem um outro tratamento alternativo, que é quando o benzonidazol não funciona, ou quando o paciente apresenta um quadro, né, de uma reação muito severa ao medicamento. Muitos médicos também não sabem disso. Então, em uma das cidades, quando eu percebia que as pessoas não sabiam, eu encaminhava para uma pesquisadora, a doutora Joseli, e ela disponibilizou o telefone dela, né, para as pessoas mandarem para os médicos delas, para os médicos poderem conversar com ela para falar do protocolo. No Congresso de Medicina Tropical, eu vi vários médicos que também não conheciam o protocolo de tratamento da doença de Chagas. Então, é uma doença que tem mais de 100 anos, né, que a gente conseguiu, né, um grande feito, assim, da ciência, né, um cientista brasileiro que descobriu tudo isso, e é uma doença extremamente negligenciada. A gente vê erros na parte de educação, na parte do agente, na parte do médico. Então, assim, alguém falou assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, a gente sabe muita coisa, a gente já tem, né, um grande avanço em relação à produção do conhecimento científico, mas esse conhecimento científico, muitas vezes, ele não é aplicado e ele não chega na maneira correta. Então, trabalhar, né, com qualquer doença negligenciada é um desafio muito grande e talvez, ao longo da vida de vocês passem aí, né, por algum paciente com a doença de Chagas. Eu espero, de verdade, que alguma coisa que eu tenha falado aqui ajude a vocês na prática de vocês, né, na prática médica, seja encaminhando o vetor, olhando para o paciente com mais carinho, para perguntar, né, e tentar entender realmente o que está acontecendo, não sei, que alguma coisa que a gente tenha aqui conversado hoje que possa ajudar vocês. Eu não vou terminar de mostrar os slides, porque a maior parte dos slides aqui eram relacionados aos vídeos que eu queria mostrar. Só mais o último slide que eu quero mostrar para vocês, que tem a ver com esse cuidado aí com o paciente, que felizmente nós temos uma associação, que é uma associação de portadores. Então, aqui é aquele trabalho com a gente que a gente falou, que vai para vocês o vídeo, que é a Associação Rio Chagas.
Tem um vídeo muito bonito no YouTube, vou mandar o link para vocês, que é um vídeo dos portadores. E esses portadores da doença, né, todos eles têm a doença de Chagas na forma crônica, essa que tem marca-passo, esse também. Eles foram para essa viagem falar com outras pessoas, encontraram outros portadores e fundaram novas associações. Então, a Associação Rio Chagas é para todo mundo, então não é só para portador. Então, se você quiser fazer parte da Associação Rio Chagas, você pode fazer, pode participar das reuniões, das atividades, e inclusive pode fazer doação. Então, quem se associa doa em torno de R$ 5 por mês, não é muito, mas ajuda a associação a fazer as atividades, a estar acolhendo as pessoas, né, os portadores da doença. É isso, qualquer dúvida, esse material vai estar disponível para vocês podem mandar também e-mail, estou à disposição. Suelen, esse trabalho a campo que vocês fizeram, acho que foi isso também que fez eu fazer a confusão qual sua linha de pesquisa, vocês fizeram pela Fiocruz. Isso, a doutora Tânia, ela trabalha com doença de Chagas e ela é coordenadora do programa lá que eu faço parte, que é o programa de pós-graduação Ensino Biociência e Saúde, e ela organizou a expedição. Então a expedição, ela envolveu vários pesquisadores, então pessoas do René Rachou, da Universidade lá de Montes Claros, alunos da pós-graduação, e aí nós fomos eu posso mandar depois um vídeo que resume a expedição. Então a gente começou no norte de Minas, e a gente foi até BH, parando em algumas cidades com atividade de educação de saúde. Então, tinham atividades, aquela bancada de microscopia, que muita gente ficava muito empolgada, porque muitos nunca olharam no microscópio, onde era possível ver o Trypanosoma cruzi, né? As formas tripomastigotas, elas encantam, né? Porque tem as hemácias ali. Tinha um módulo, né? Uma artista plástica fez, onde era possível entrar num vaso sanguíneo cenográfico, então via os elementos do sangue, o parasito. Uma outra pessoa que trabalhava com ciência e arte, com quadros do Portinari, uma oficina de ciência e arte, com quadros relacionados também à doença de Chagas. Um de saúde única, que falava dessa relação, né, do ambiente silvestre e as mudanças que o homem provoca, levando esse triatomínio a chegar mais próximo da casa até a domicilização. A coleta de sangue, tinham mais atividades, assim, tinha de aromaterapia, muitas coisas, né? Então, eram muitas pessoas e a gente atendia o público de modo geral. Então, crianças, adultos, falando sobre a doença de Chagas e fazendo o exame. Eu ia colocar aqui para vocês os resultados, só que eu achei que ficou muita coisa, porque nessa expedição, muitas pessoas, como eu mostrei ali na fila, foram fazer o exame. E muitas dessas pessoas estavam infectadas. Então, muitos portadores, né, muitas pessoas já na fase crônica, que nunca tiveram aí o seu diagnóstico e nunca tiveram tratamento. Excelente trabalho, né? Foi emocionante, eu acho que eu chorei todos os dias, porque é aquele tapa na cara, assim, a gente quando olha num livro, né, ou às vezes numa aula, a gente vê, doença negligenciada. A gente até entende, mas a gente não entende até a gente conhecer o seu João, a Dona Maria, o seu Antônio, quem quer que seja. Então, quando a gente vê que aquele personagem, né, digamos assim, é real, que aquilo ali realmente está acontecendo, eu acho que muda completamente a nossa forma de ver. E eu espero que, quando vocês assistirem os vídeos, que vocês também sintam um pouco disso. Eu vou colocar no YouTube, não listado, vou mandar o link para vocês assistirem. Ótimo, Suelen. Alguma pergunta? Nada. Posso fazer um comentário só? Não é pergunta, mas obrigado, Suelen. É engraçado, eu tive contato no ensino médio na UFRJ, meio que uma iniciação científica júnior, mas com pesquisa de fármacos para doenças negligenciadas, né? Então faz um tempinho que eu ouço falar que assim, nunca tive realmente o impacto disso, né?
Eu lembrei quando eu vi, me doeu bastante quando eu vi no vídeo que você mandou, do maiorzinho de 20 minutos, do Lassans, e o Oswaldo Cruz falando, né? Alguma coisa assim, a nossa posição no mundo científico está perfeitamente garantida. Ele falando, né? Você vendo assim, o vídeo sendo feito, mostrando como estava sendo combatido, tanta coisa assim, né, que estava sendo feita, né? Mas assim, há mais de 100 anos agora que a doença é conhecida, te vê tanto o cenário agora de Covid, né? A bizarrice que está sendo a nossa posição no ambiente científico, e tanto o tratamento e todas as falhas, né? O médico não sabe, a pessoa não sabe, o agente não sabe, ninguém sabe, parece que assim, completamente negligenciado, né? Parece que assim, as pessoas perdidas, né? Um negócio que já foi motivo de orgulho, assim, né? As pessoas foram ver lá a exposição brasileira, as pessoas ouviram falar que ele estava lá e foram atrás, e você pensa assim, caramba, que orgulho para a ciência brasileira, né? E ver, na verdade, o que ficou desse legado, né? Então, é duro ver que A tantas falhas gente no tem sistema, né? muitos avanços, né? Tem estudos aí tentando usar células-tronco para regeneração desse coração que sofreu fibrose. A gente tem muitos grupos que se debruçam, muitos pesquisadores muito sérios que dedicam a sua vida a isso. Mas, assim, quando a gente para pensar na burocracia toda, né, na relação da chegada dessas informações, isso não acontece. E não é só para Chagas, não, gente. Eu trabalhei com Aedes aegypti durante muito tempo. Eu trabalhava com resistência, né, aos inseticidas. A gente fazia um trabalho domingo a domingo no laboratório, todo aquele esforço. E aí eu vi o agente de endemia pegando uma garrafa de detergente, apertando no ralo da minha casa, né, quando ele vai lá. E eu perguntava, qual inseticida você está usando? Não sei. Qual é a dose que você está usando? Não sei. Sabe se é tóxico? Porque a pessoa não tem nenhum equipamento, né? Ah, não é não, porque quando chegou muita gente ficou com medo. E aí o nosso chefe bebeu na nossa frente para mostrar que não tinha nenhum problema. Então, assim, isso é com Chagas, isso é com dengue, isso é com qualquer doença brasileira. A gente tem aí um cenário que é assustador. Muito triste, né? Essa realidade. Muitíssimo. Suelen, excelente aula, excelente contribuição com a nossa disciplina.